16º dia da nossa série. Comecei tudo errado. Fala, povo de Deus, 16º dia da nossa série Romanos, capítulo 16, e último dia da nossa série, onde Paulo vai mandar aquele abraço para os seus amigos, para os seus irmãos, para aqueles de quem ele gosta e se lembra. E a gente vai ler um monte de nome, né? Mas quem acompanha aqui o canal sabe que mesmo quando a Bíblia traz um monte de nome, tem uma mensagem aí. Quando foi que a gente leu uma genealogia e não tirou nada da mensagem? Nunca. Por quê? Porque tudo que está escrito na Bíblia, conforme já aprendemos em Romanos 15, 4, tudo que foi escrito lá atrás serve para o nosso ensino. Tudo que foi escrito ali na frente, certamente também serve. Então, mesmo quando você encara um monte de nome, tem alguma coisa ali. Amém? E hoje não vai ser diferente. Então, versículo 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem servido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então tá aí o apóstolo Paulo começando as suas saudações pessoais falando de uma mulher. Isso já diz muito, porque tem gente que fala que a Bíblia é magista, e que Paulo falou que as mulheres não podem ensinar na igreja, e que isso, e que aquilo outro. Mas tá aqui o próprio Paulo falando bem da irmã Febe, falando, ela é muito útil para mim, recebam ela com honra, tá? Então, tudo tem que ser visto dentro do seu contexto. Tá? Não de forma isolada, não de forma preconceituosa. E aqui Paulo está honrando publicamente a vida de uma irmã em Cristo. Amém? Então as mulheres, as irmãs, têm os seus ministérios. Sim, devem ser honradas. Sim, e são importantes para a obra de Deus. Sim. Tá? Versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Mais uma vez, citando Priscila, outra mulher, né? Esposa de Áquila, que praticamente deram a vida, arriscaram a vida por Paulo. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha aí, Priscila e Áquila tinham uma igreja que se reunia na casa deles. Então, igreja não é só num templo enorme, pode ser numa casa, tá? Mas precisam ter ali os irmãos reunidos em busca de Cristo, louvores a Deus, palavra, enfim, precisa ter todo aquilo que a Bíblia ensina, tá? Dízimos e ofertas, acho que vai fazer uma igreja na sua casa, não vai ter que dar dízimo e oferta, não é bem assim, a Bíblia também ensina sobre dízimos e ofertas, é só ler Hebreus capítulo 7. Então tem todo um contexto do que é um culto, mas pode ser em qualquer lugar onde os irmãos estão reunidos. Versículo 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, e Epêneto, o primeiro, corajoso. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês, outra mulher. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aí, ó, pessoas que estavam já convertidas antes de Cristo, estavam convertidas antes de Paulo, estavam em Cristo antes de Paulo e chegaram até ir para a prisão com Paulo. E você está reclamando do que com Deus? Esse povo aqui ia para a cadeia por causa de Jesus. E você? E eu? Qual é o nosso problema com o Senhor? Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Ápilis, aprovado em Cristo. Ápilis era aprovado em Cristo. Será que eu e você somos aprovados em Cristo? Ou somos aprovados só diante dos olhos dos homens? Agora a pergunta é, quem é Ápilis? Já ouviu falar dele? Aprovado em Cristo. Nunca ouviu falar dele, mas era aprovado em Cristo. A terra não conhecia, mas o céu reconhece muito bem quem era Ápilis. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Os nomes hoje são muito mais fáceis, né, gente? Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra mulher que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Aí, a mãe de Rufo era como uma mãe para Paulo. E Rufo, já ouviu falar de Rufo? Eleito no Senhor. Saúdem
Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia é mais comum, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Então, meus amados irmãos, quem é o apóstolo Paulo? Todo mundo sabe. Agora a pergunta é, quem é Andrônico? Quem é Júnias? Quem é Ampliato? Quem é Urbano? Quem é Apeles? Quem é? Quem é Herodião? Quem é Trifena, Trifosa, Rufo, Ansícrito, Flegonte, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu? Quem são esses? Nós não conhecemos. Só que Paulo está falando que todos esses são importantes para ele. Paulo está falando que teve pessoas dessa lista aqui, como Priscila e Áquila, que arriscaram a sua vida por ele. Teve pessoas aqui como Andrônico e Júnias que foram para a prisão com ele. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Nem todos serão Paulos, mas todos nós somos escolhidos por Deus para algo importante. Nem todos serão Paulos, mas sem os Ampliatos da vida, sem os filólogos da vida, Paulos não avançam. Sem pessoas que estão ali por trás, os que estão na frente, se expondo mais, não avançam. Ninguém consegue avançar sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho. Talvez você não coloque a cara aqui como eu, mas sem pessoas que estão nos bastidores aqui comigo, eu não consigo. Sem pessoas que me ajudam quando as câmeras estão desligadas, eu não consigo. Sem pessoas que oram por mim quando eu tô mal e você que só me assiste não sabe, eu não consigo. Sem pessoas que me aconselham porque eu também erro, eu não consigo. Sem a igreja da qual eu pertenço, eu não consigo, porque eu não sou igreja sozinho. Nós reunidos somos a igreja. Então, talvez você seja um Paulo e seja alguém de destaque. Glória a Deus. Valorize os Ampliatos que estão nos bastidores, orando e cuidando de você. E talvez você seja um Ampliato que está no bastidor, que não está sendo visto, que não está sendo aplaudido, que não está sendo reconhecido pelos homens. Não tem importância. O que importa é se o céu te reconhece. Tem gente que está sendo aplaudido na terra, mas o céu está reprovando. Enquanto tem gente que nunca ouviu um aplauso na terra, mas o céu está se agradando da vida dele. E aí, talvez os homens te acham incrível, mas se o céu tivesse que dar uma nota para a sua vida hoje, qual seria essa nota de 0 a 10? Será que o Senhor está te aprovando ou não? Nós falamos aqui de pessoas que eram eleitas, que agradavam ao Senhor, nomes que nós nunca ouvimos na vida, mas que o céu valoriza, e tenho certeza que grande será, ou já é, o galardão dessas pessoas lá. E quanto a mim e a você? Tem gente preocupada com nome, tem gente preocupada com destaque, tem gente preocupada em aparecer, em brilhar, tem gente preocupada em satisfazer o seu ego, mas nada disso importa para o Senhor. Até porque naquele grande dia, o livro de Apocalipse nos ensina que Ele nos dará um novo nome. O nosso nome aqui não vale nada, meu irmão. Por isso que toda vez, se você assiste as pregações completas aqui, as lives também, eu começo orando: Senhor, que Tu cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu desapareça na Tua glória, que o meu nome, Victor, seja esquecido no final desse culto, dessa pregação, mas que o Teu nome, Jesus, o nome que é sobre todo nome, seja engrandecido, reconhecido, exaltado, glorificado, adorado, honrado, porque o nome dEle é eterno, o nome dEle é poderoso, o nome dEle é sobre todo nome, o nosso não. O nosso vai passar, o nosso a gente vai receber um novo nome. Então, que a gente não se preocupe com isso, com o que homens pensam de nós ou com ganhar fama e reconhecimento na nossa área. Pode ser ministerialmente, pode ser na sua área profissional. Quem sabe você tem uma empresa, quem sabe você tem um salão, quem sabe você tem uma oficina, quem sabe você é um jogador de futebol. Eu não sei, mas o menos importante é sermos reconhecidos e famosos nessa terra. E o mais importante é o céu nos reconhecer. Lembra dos filhos de Seva, filhos do sumo sacerdote. Pessoas importantes e reconhecidas
por todos na terra, for expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O que aconteceu? Os demônios deram uma surra naqueles meninos, porque eram reconhecidos na terra, mas no reino espiritual, o nome deles não valia muita coisa não, a vida deles não tinha grande influência, a autoridade não estava sobre eles, e não valia de nada o nome que eles tinham na terra. Então, que nós sejamos como Paulo, se for da vontade de Deus, ou que nós sejamos como esses homens e mulheres que acabamos de ler aqui, mas que com certeza não sejamos como os filhos de Seva, reconhecidos e importantes na terra, mas no céu não estavam com muita moral naquele momento. Amém? Para encerrar, versículo 17, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles, afastem-se daqueles que colocam obstáculos no seu caminho em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é muito simples e está à disposição de todos. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante a palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Palavras suaves e bajulação vem de pessoas que estão querendo enganar. Amém? Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, tá? Debaixo dos pés de vocês. Então prepare esse pezinho aí que a gente vai pisar muito na cabeça de Satanás. Amém? E o nome do Senhor será glorificado, mas não dê brechas, porque se a gente vai pisar na cabeça dele, ele não vai perder a oportunidade de pisar na nossa cabeça se a gente der brecha. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, que Satanás está ao nosso derredor, bradando como um leão, esperando a quem possa tragar. Ele só está esperando eu e você dar uma brechinha para pisar na nossa cabeça, mas a gente não vai dar brecha, Jesus vai nos guardar e nós vamos pisar na cabeça dele. Versículo 21, Timóteo, Paulo continua agora estando nomes. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudação, bem como Lúcio, Jason e Josípatro, meus parentes. Eu, Tércio, é o nome dele também, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão, Quarto, envio-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Ora, para aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas essas nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo, ele está falando que toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração é dele. Acho que esse celular está mexendo. É do Senhor e somente do Senhor. Paulo, famoso, importante, para mim o maior dos apóstolos, mas a glória não é dele, a glória é de Cristo. Amém, meus irmãos? Encerrando o livro de Romanos, onde falamos muito sobre lei, onde falamos muito sobre graça, onde falamos muito sobre o Antigo Testamento Novo, as novas alianças, a nova aliança, a antiga aliança, E para encerrar, antiga aliança é uma aliança inferior, onde trazia obrigações, isso fala da lei. Hoje, uma aliança superior, precisamos amadurecer. Então, antes era algo como diferente, hoje é necessário um amadurecimento, precisamos nos tornar homens maduros, mulheres maduras que têm responsabilidades. Essa é a graça. A lei trazia obrigação, a graça traz responsabilidade. Crianças têm obrigações, tem que comer na hora certa, tem que dormir, tem que ir para a escola, senão vai ficar de castigo. Homens e mulheres maduros têm responsabilidade, é muito diferente. Tá? E a graça, a nova aliança, o Novo Testamento, a vida com Jesus não nos traz obrigações, porque ele não obriga ninguém a servir ele, mas traz responsabilidades. Amém? A nova aliança exige que sejamos maduros, e para sermos maduros precisamos aprender com Jesus, o perfeito exemplo.
Então, encerrando Romanos, a mensagem é a seguinte: você é importante para o Senhor Jesus, mas você precisa aprender com Ele cada dia mais, porque a partir do momento que você decide servi-lo e segui-lo, você passa a ter responsabilidades com o reino de Deus e com as coisas espirituais. Então cresça em graça, cresça em conhecimento, cresça em oração, cresça em leitura bíblica e sirva ao Senhor Jesus com muita excelência, glorificando o nome dele em tudo que você fizer. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima série que só o Espírito Santo sabe qual será. Um beijo no seu coração.